tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos com o vídeo de hoje? Bom, hoje o vídeo é sobre uma coisa que eu gosto pra caramba, gosto mesmo, tá? É livros. Como escolher um livro? Bom, como vocês podem ver aqui atrás de mim, eu tenho uma biblioteca, né? Eu coleciono livros desde criança, então eu tenho bastante livro. Eu tenho aqui infantil, eu tenho um livro sobre religião, eu tenho um livro sobre história, filosofia, sociologia, psicologia, eu tenho um monte de livro. E minha paixão mesmo é história e literatura. Minha grande paixão. Tá? Bom, então como a gente escolhe um livro? Como é que faz para escolher um livro? Livros são muito importantes, sim. Tá? Inclusive, se você lê, é o mínimo que você precisa saber para não ser um fascista quando você lê. Simples, né? Bom, vamos então com um pouco de leitura hoje, falar de leitura. Hoje nosso canal tá mais blogueirinho, tá? Mas eu prometo que eu não vou dar dicas de nada, de maquiagem. Mas, até porque eu não entendo nada, né? E nem uso. Vamos lá então. Como se escolhe um livro? Bom, meus caros, a primeira coisa que a gente vê, que eu vejo quando eu vou comprar um livro, é a editora. Qual editora que o livro é lançado? Esse livro que eu vou fazer uma resenha dele semana que vem no nosso canal. Ó, a melhor editora, eu não estou fazendo jabá, eu nem ganho nada de editora, mas vamos lá. A melhor editora que existe no país é a Companhia das Letras, a Record, entre outras. Lembrando que é Record, tá? Record é do Bispo, tá bom? A Record é aquela lá, aquela que passa aqueles programas babaca, né? Mas não vou falar disso. A Companhia das Letras, então, ela é a melhor editora do Brasil. Se você quiser comprar um livro de história, de filosofia, de qualquer coisa, e tem a marca Companhia das Letras, pode confiar. O primeiro livro que eu li, o primeiro romance que eu li na minha vida foi Capitães da Areia, do Jorge Amado. Olha, o Jorge Amado tem uma abordagem muito fácil, muito gostosa de se fazer. Ele tem uma forma de escrita muito boa. Tá? Eu sou rato de biblioteca, eu adoro os livros do Jorge Amado. Tá? Ele é um escritor que ele é muito bom na escrita. Ele escreve de uma forma que o leitor não tenha muita dificuldade de entender. Tá? O Jorge Amado escreve pela editora, aqui, esse livro aqui foi pela Record. O livro tá, enfim. A Record é uma grande editora, uma editora excepcional. Tá? O grupo Record é um grupo sensacional, apesar de que, né, publicou o livro do Olavo de Carvalho. Que nojo. Desculpa, eu falei palavrão, tá? Às vezes solta. Fazer o quê? A Record é uma grande editora, eu super confio na Record. Tem a História do Carnaval Carioca, que está aqui atrás, editado pela Record, que é um livro sensacional, eu recomendo. Tá bom? Outra coisa também que você pode fazer para poder estudar, se você quiser estudar história, é através de algumas coleções. Tem algumas coleções que são boas, tem algumas coleções que são legais. Por exemplo, a editora Brasiliense tem essa coleção aqui, ó. Tá vendo? Essa editora da Brasiliense, ela é sensacional. Essa coleção aqui, ela fala sobre o peronismo até a história da Bolívia e é super interessante, tá? Então, sempre quando você vai procurar algum editor, algum livro, a primeira coisa que eu olho geralmente é a editora. Qual editora está sendo lançada? Porque passa um critério de credibilidade. Lembrando que a que eu mais confio é a Companhia das Letras. Em breve vai ter uma resenha sobre samba. Tá? Samba, uma história do samba às origens. Em breve teremos uma resenha sobre esse livro. Outra editora também que eu super confio, editoras, plural, e se você quiser procurar, né,
é a editora Unesp. A Unesp, né, e entre outras editoras ligadas às universidades, elas são super bacanas, tá? A leitura são super legais. Isso aqui é do Bourdieu, se não estiver enganado, é do Bourdieu. Quando uma editora lança um livro por uma universidade, editora universitária, pode confiar que a editora é super bacana, tá bom? A segunda coisa que eu procuro quando eu vou comprar livro é quem é o autor. Qual o interesse do autor? Como é que o autor se classifica? Eu não vou falar aqui do ad hominem, que isso é muito clichê, é muito fácil você atacar o autor e não a ideia que o autor propõe. Já ia me esquecendo, a Vozes, a editora Vozes também é muito boa, a Boitempo, qual mais? Entre outras, são excelentes. Agora, vamos voltar a falar do autor. O autor, então, ele tem paixões, ele tem interesses. Primeira coisa que você tem que perguntar quando você pega um autor, por exemplo, aqui eu tenho o livro do Hilário Franco Júnior. Qual o interesse do autor em publicar esse livro? Qual o interesse desse autor em divulgar esse texto? Qual o interesse dele em publicar esse tipo de coisa? Qual a bibliografia que ele utilizou? Eu estava conversando com um professor pelo WhatsApp e eu falei para ele o seguinte, que eu tinha acabado de ver o Roda Viva de um autor que tinha feito um panorama econômico do Brasil da época da colônia até a época do governo Fernando Henrique Cardoso ou Lula, eu não lembro. Mas aí eu perguntei para esse professor, aí eu contei que eu estava assistindo, perguntei para ele qual será a bibliografia que ele utilizou, qual os textos que ele usou, quem ele cita, qual o interesse desse autor, será que a bibliografia dele é a mesma que eu tenho? Então essa é a melhor forma para você conseguir ter o melhor resultado no quesito autor. Tá? Claro que tem autores renomados. Você tem aqui, por exemplo, o Bourdieu, na academia é o cara. Né? Quem mais? Bourdieu, a Hannah Arendt, a Rosa Luxemburgo, Karl Marx. Karl Marx nem se fala, né? Um dos grandes pilares da sociologia. Max Weber. Tá? Eu tenho aqui a coleção do Max Weber, esse azulzinho aqui que eu estou apontando, é da editora UNB. Tá? Super confio também na editora UNB, muito boa a tradução, tá certo? Excelente. Tá? Outra editora também que é maravilhosa é a editora Global. Tá? Você pode confiar na Global. Ela editou Gilberto Freire, ela editou os clássicos da sociologia. Tá? Você pode super confiar na Global, ela é uma editora excelente. Tá bom? Que mais? Então, sempre quando você vai comprar, você tem que pautar duas coisas. Primeiro, a editora, saber qual editora que é. Eu sugiro e confio na Companhia das Letras. Tá? Então, eu não estou fazendo propaganda não, eu estou falando a verdade. A Companhia das Letras é a melhor. Tá? E a Record, a Boitempo, a Brasiliense, editoras ligadas às universidades. Então, se você quiser comprar algum livro, se tiver interesse em comprar livro, eu sugiro por essas editoras. Tá? Não é que, quer dizer que as outras são ruins. Não estou falando isso. É que elas têm um grau de cientificidade, de academia, como é que eu vou falar? Como se fala? Um cacife. Tá? Uma seletividade do texto. Não sei se cacife existe essa palavra, mas vamos lá. Então, se você tiver interesse, esses são os livros que eu recomendo para você. Tá? Então, esse acho que foi um dos melhores vídeos que eu gravei, cara. Eu adoro livro e se você quiser escolher livro, tá?
Sugiro Companhia das Letras, Record, entre outros. Só não compre do Olavo de Carvalho, que aquilo lá é uma merda. Tchau!